Raidan de Souza na TV. Autêntico, original. Oferecimento Abraão Gás, entrega rápida de domingo a domingo. Fone 99991343243. Empório Bem Natural, Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, Bacuri. Fone 99984824289. Casa das Telhas, Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Fone 9992273270. Olá, muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho aqui na Imperial TV e em todas as plataformas. Hoje, dia 21 de abril de 2026, feriado. Muito obrigado a você, pai de família, mãe de família, estudante, universitário, trabalhador, trabalhadora em qualquer segmento. Muito obrigado mesmo. E como hoje é feriado, nós vamos rever matérias importantes aqui no nosso programa. Eu conto com você, fique até o finalzinho. Ederson, traz para mim na tela grande da Imperial. Estamos aqui recebendo com muita satisfação para uma entrevista ao vivo a doutora Elisângela Conceição Silva, com quem iremos falar a respeito de alguns assuntos importantes, inclusive para você ficar informado e se preparar para algumas situações que ninguém quer, mas elas vão ocorrer com certeza. Doutora, muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Raidan. Um prazer imenso estar aqui, né, para a gente trocar, né, essas informações, bater um papo sobre essas questões tão importantes na vida de cada um de nós. É verdade. Doutora, o primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre a sucessão. Eu diria que a sucessão de uma família, dos bens, de uma empresa. É preciso realmente que as pessoas tenham esse cuidado para se preparar para este momento? Exatamente. É um assunto que ninguém quer falar, né? Nós não, infelizmente, a gente não foi preparado para falar sobre a morte. Verdade. Então, a morte, ela chega, é a nossa única certeza, nós, enquanto seres humanos, né? Que nós vamos chegar nesse momento. A morte vai chegar para todos, né? Sim. E como que será essa passagem, né? Vai depender muito de cada pessoa. Nós nascemos sozinhos, né? A gente nasce só e a gente morre só. Mas como nós somos seres sociais, temos família, responsabilidades, atribuições, patrimônio, sim, filhos, né? E muitas vezes especiais, como o caso das mães atípicas, né? Nós precisamos pensar nesse momento pós. Depois que nós saímos desse plano físico, né? Independente de religião, da fé que a gente tenha ou não, mas o que fica terá consequências para outras pessoas e, infelizmente, a gente tem que se preparar para isso. As consequências, às vezes, nem tão agradáveis para aqueles que nós amamos e essas consequências dependem muito das nossas decisões de como nos prepararmos, até porque a consequência ela fica, os familiares. Se não houver um planejamento bem realizado, o que pode acontecer? Uma família pode bagunçar tudo depois que alguém foi e não deixou ali um sucessor? Exatamente, pode ter uma dificuldade muito grande. Geralmente, quando a gente fala de sucessão e morte, as pessoas falam sempre: eu não quero me preocupar com isso, que a pessoa vai morrer, vai deixar e quem quiser que cuide, que fique, que assuma o problema. Sim. Mas muitas vezes nós estaremos tratando com a morte não só de questões financeiras e patrimoniais. Sim. Né? Pode ter muitas confusões patrimoniais, inúmeras. Sim. Mas nós podemos estar falando também de questões afetivas, né? De relacionamentos, de quem fica, daquela, por exemplo, uma senhora, uma pessoa solteira, ou um homem ou uma mulher, teve durante a vida inteira aquele ente querido, aquela pessoa que não era seu parente, mas que lhe cuidou, que esteve do seu lado. Né? Sim. Então, não está na cadeia sucessória. O que é essa cadeia sucessória, né? Que é difícil, assim, essa expressão, um nome grande. Sim. É aquela escala
né, que determina quem vai receber o patrimônio daquele que se foi, Os que partiu já, beneficiários, que né? voltou para a eternidade. Quem serão os beneficiários? Sim. Aí tem aqueles que são imediatamente obrigados por lei em receber, né, que vão ser destinados a receber, no caso, se a pessoa tem filhos, né, primeiramente os filhos, esposa, tá? Até que tem essa questão aí para retirar a esposa Sim, sim. e o esposo como herdeiros. E se não houver os filhos, pai e mãe. Mas nós sabemos que a ordem natural, né, Raidan, da Sim. vida é que os pais partam primeiro. Até em qual grau essa sucessão é importante de parentesco? Até o 4º grau, ela... Quando a gente fala do quarto, quarto grau, a gente estamos vai falando falar- de qual tipo de parente? Nós vamos estar falando de tios, Sim, tá? Até aí, tios. né? Mas o que é mais importante mesmo, que geralmente dá mais confusão, são naqueles que vêm imediatamente, filhos, Sim. né, e pais. E essa sucessão, ela não pode ser apenas de palavra, não, porque ela precisa ser preparada, realmente documentada. Documentada. Como é que se pode Como- fazer? Ai, que pergunta interessante, né? Porque Obrigado. são tantas coisas, Raidan. Essa Sim. tua pergunta aí dá uma brecha, assim, né, muito grande. Uma amplicidade. Uma amplicidade muito grande. O que fazer? Nós podemos fazer muitas coisas, né? Primeiramente, se não fizermos nada, por exemplo, eu chegando a falecer, que eu irei, né? Sim. Se eu não fizer nada, se eu não preparar, alguém vai fazer. E esse alguém pode não respeitar aquilo, meu desejo, minha vontade, minhas necessidades. Então, alguém vai fazer, Sim. né? E se não tiver ninguém próximo a mim que o faça, o Estado vai fazer. Sim. Aquele patrimônio, se nós estivermos falando de patrimônio, vai ser tomado de conta pelo Estado. Tá? Entendi. Então, agora vamos para a tua pergunta. O que fazer, então? O que fazer? Enquanto nós estamos em vida, nós temos várias formas de desenhar o planejamento sucessório. Nós temos vários instrumentos na lei que nos possibilitam fazer isso. Um deles, a gente já pode citar, que é não tão usual, mas que é importantíssimo, é a realização de seguro. Você pode pensar, eu vou querer destinar um percentual do meu patrimônio, principalmente quem tem patrimônio Sim. né, financeiro, não só em imóveis, mas em dinheiro, faz um seguro de vida. É lógico que vai nomear aquelas pessoas que têm direito, que ele quer que receba, né, porque tem uma parte que você pode dispor para doar, mas Sim. tem uma parte que você não pode. Então, isso traz uma série de complicações. Essa né? parte é específica para os herdeiros. Aí, no testamento, o testamento é outro instrumento, Sim, né? sim. Nós estamos falando Do inventário. da questão toda do seguro. No entendi, de seguro, seguro, certo. você vai destacar quem vai receber aquilo ali. Quem são os assegurados? Quem são aqueles que vão receber aquele valor que você paga. E tem vários tipos de seguro. Sim. A outra forma era essa que eu já estava antecipando, que é o Fica à vontade, testamento. fica à vontade. A outra forma é o testamento. Sim. Você vai dizer, olha, eu tenho um patrimônio, eu tenho, por exemplo, um bolo, vamos imaginar, né, Sim. para facilitar um bolo. A metade do bolo vai para aqueles que o Estado diz que tem que ir. Certo. Filhos, pais, se existirem, na ausência dos filhos. E a outra metade, você pode dispor para quem você quiser. O seu desejo. O seu desejo. Para aquela sobrinha que cuidou de você, para aquele filho de criação, não é seu filho biológico, né, mas você não regularizou essa situação, pode dispor nessa outra metade para ele. Ou então pode pegar esses 50% e redistribuir para aqueles herdeiros que já existem. Então, o testamento é uma forma segura, Sim. é efetivamente barata, de custo baixo. É baixo, né? É O custo. baixo, o custo é baixo, você faz sem precisar de Se não juiz, fizer, você faz pode no acarretar uma cartório. despesa maior do que se fizer. Exatamente, uma das características assim que eu acho interessantíssimo e eu gosto de orientar para quem quiser, né, qualquer pessoa pode fazer o testamento, diminui, não evita o inventário, que foi o que você já Sim. estava falando. Vai evitar o inventário? Não, não vai, mas vai facilitar a realização do inventário quando você não estiver mais aqui. E as pessoas terão que respeitar aquela vontade que você deixou escrita no testamento de forma pública, né? O testamento Não pode ser contestado.
Pode, mas pode, é pode. muito Muito difícil difícil, ser né? derrubado. A Sim. gente dificilmente vê, só se for... É. Os cartórios Só hoje... se houver, por exemplo, uma algo que coação, possa, aquelas situações, né, que a gente sim. sabe, alguém foi obrigado, Sim. né, e o cartorário não percebeu, mas depois se comprova. Mas os cartórios hoje, eles trabalham muito bem. É verdade. Eles estão muito bem preparados para essa situação. Então, você poderia dizer que é praticamente impossível, né? Não vamos dizer que não é, mas Sim. praticamente, Não é vamos quase. totalizar, mas Totalizar, é quase, né? mas os profissionais cartorários hoje, eles trabalham muito bem. Então, é uma forma segura. Muito Tá. bem. A outra forma, para quem tem patrimônio vasto, né, seria a realização de holds, que é uma situação bem mais complexa, requer a realização de empresas, a criação, movimentação, né, retira o patrimônio da pessoa física e faz essa movimentação na pessoa jurídica. A hold, ela administra o patrimônio de uma família Isso. e distribui, por exemplo, os lucros. Vai distribuindo dividendos. É uma forma mais complexa, né? Sim. Isso para quem tem patrimônios vultuosos. Mas essa hold, doutora, ela é, vamos dizer que, vitalícia? Você vai fazer, porque é uma pessoa jurídica, né? Sim. A pessoa jurídica, se nós usarmos a expressão vitalícia, a gente pode até dizer, né? Enquanto houver o interesse, ela vai permanecer aí. Verdade, Não verdade. como nós, né? As pessoas físicas vão passar, Sim. mas aquela pessoa jurídica vai permanecer. Exatamente. Então, de certo modo, seria mais ou menos isso mesmo, é bem nesse contexto. Aí essa hold, ela é, vamos dizer que, a pessoa que é o dono do patrimônio, ela contrata essa hold, o que é a hold, como é que ela consegue ter acesso à hold? Olha, o questionamento sobre a hold, nós precisaremos um tempo bem vasto para falar. E essa Sim. sua pergunta, ela merece, assim, sei lá, bem umas 2 horas a gente conversando sobre isso, né? Sim. Porque é um assunto extremamente interessante. E hoje, Raidan, o governo estabeleceu normas, porque estava muito fácil fazer holding, né? Sim. Era uma da forma assim, mais segura que existia para ficar protegendo o patrimônio, e agora o Estado vem e regulamenta com uma série de normas, aumenta a tributação, então nós temos uma janela bem curta para elaborar e realizar a hold ainda nesse ano, ainda dá Sim. tempo. Vai Mas haver requer mudanças. isso, mas requer participação de contador, né, de uma análise bem adequada, de um corpo jurídico acompanhando, tá? Vendo as características daquela família, o tipo do patrimônio, porque nem todo mundo que tem um patrimônio, digamos assim, vasto, consegue realizar uma hold por uma N de questões familiares, o tipo do casamento, a situação com filhos. Então, por isso que eu te disse, a tua pergunta É é muito complexa. interessantíssima, Ah, que né? bom. E a gente teria, assim, que ter um tempo bem Mas grande, hoje mas a existe, gente por exemplo, ainda tem essa possibilidade de se fazer. Depois vai complicar, É. a partir do ano que vem. Complica mais Já ainda, complica né? mais, fica Quais- o custo. Quais serão as mudanças O custo. que podem trazer mais complicações para quem O quer? custo. É o custo, né? E aí tem que ser analisado caso a caso, porque cada pessoa é uma situação, cada empresa é uma situação diferente, mas o que chama atenção mesmo é o custo. E nós temos também, Raidan, assim, porque às vezes a pessoa fala, vai falar de sucessão, dessa questão de sucessão, mas só para os ricos? Não. Uma pessoa normal, um professor, uma dona de casa, Sim. uma mãe atípica, ela pode fazer o seu planejamento sucessório de forma que ela gaste menos e organize a vida, deixe aquela sua família, o seu filho, que precisa de tantos cuidados, né? Sim. Preparado e assistido quando ela não estiver mais aqui. Resguardados, né? A gente sabe que as mães atípicas sofrem muito, né? Agora, a mãe por si só já é uma por exemplo, sofredora. é necessário demais Demais. que faça um Demais. planejamento. Um planejamento com um profissional adequado, que saiba discutir sobre o assunto, que saiba considerar as questões familiares, porque cada mãe, cada indivíduo é Essa é uma situação uma bem situação sensível, né? bem sensível. Quer dizer, os profissionais precisam ser especializados realmente Nessa neste área assunto, de nessa planejamento, porque às vezes não vai dar certo.
O que dá certo para mim não vai dar certo para uma outra pessoa. Cada pessoa tem uma característica diferente, né? E você sabe, Raidan, que as questões familiares dão confusão, Sim. né? Eu milito nessa área de família só desde quando eu me formei. 25 anos. A minha primeira ação judicial que eu fiz sozinha foi o divórcio. E complicado, com a esposa magoada, o marido fazendo coisas que não deveria com os filhos, porque infelizmente ainda a gente tem essa questão muito, né, Raidan, cultural, do marido quando separa da esposa, ele separa dos filhos também, isso é muito triste. Isso traz uma série de consequências. Mesmo com profissionalismo de um advogado, ele também se sensibiliza com determinadas situações. Exato, né, não doutora? tem como. O advogado de família, ele só não sofre tanto quanto porque a gente aprende a se blindar. Né? Mas o se blindar com essas situações não significa não sentir. Sim, a né? empatia pelo próximo. Isso, né? tem advogados que não suportam a área da família porque realmente é assim, é sofrido. Você ouve muitas dores, você tem que ser psicólogo, né? Você tem que acompanhar aquele sofrimento. Às vezes, uma coisinha tão simples para mim, para você, mas causa um caos tão grande numa família que chega até o rompimento. Um pai deixar de pagar um alimento para um filho, Sim. né? Então, são questões assim muito complexas. Né? sensíveis. Aí você imagina numa situação que eu passei, por exemplo. Eu sou viúva. Fica à vontade. Né? Eu perdi o meu esposo. Sim. Eu disse que eu não ia falar mais essa palavra. Fica à Ele vontade. voltou para o céu, né? Voltou para onde foi. Mas se eu não tivesse uma base, uma estrutura, não teria conseguido continuar nem profissionalmente, não teria conseguido continuar a seguir com o escritório. Isso requer Você requer precisou um buscar planejamento. Além, então, o planejamento ele serve para isso. Porque quando você faz o planejamento, seja ele sucessório, seja ele previdenciário, né, que você vai preparar para receber a sua aposentadoria, você faz enquanto você está bem. Enquanto você tem condições físicas e psicológicas de pensar e raciocinar junto com o profissional, com o advogado, a melhor saída para você. Para fazer o planejamento correto. Correto. Né? Porque quando você está nessa fase, como eu fiquei no luto, se for deixar para fazer naquele momento, a gente não consegue fazer. Não tem como tomar uma decisão acertada. Não tem. O risco de uma decisão equivocada é muito grande. É muito grande, porque o advogado, por mais que ele se sensibilize, por mais, Raidan, que eu esteja ali acompanhando aquela mãe, aquele pai, por mais que esteja acompanhando aqueles filhos, a gente não consegue viver aquela dor. E muitas vezes a gente também não consegue alcançar a dimensão do que a pessoa quer, porque nem ela mesma sabe dizer para a gente. Então, por isso que vem a importância de fazer um seguro, de fazer o planejamento. Não é tão caro, né? Não, tem vários. Tem seguros hoje, tem uma espécie de seguro hoje aqui no Brasil que é maravilhosa. É que as pessoas, talvez, doutora, aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento, elas têm ali até o aplicativo que tem medo. Ela pode fazer, mas elas não têm esse conhecimento. Não então, tem. E nem é bom fazer sem ter o conhecimento. Exato. Porque as possibilidades de cair num golpe pode ser também enormes. Então é importante procurar um advogado que tenha realmente a capacidade de elaborar o melhor planejamento. O melhor planejamento, né? É uma palavra tão grande, assim, planejar, mas de fato é isso, é organizar para que você, naquele momento que você mais precisa, mesmo que não funcione 100% como você pensou e esperou e desejou, mas 90% já é ótimo, melhor do que nada, melhor do que deixar que os outros decidam por você, sem falar na questão financeira, nos custos que caem bastante. E o sábio diz que é melhor você não precisar estar preparado do que você precisar e não estar preparado. Exatamente, né? exatamente. E essa é a importância de um advogado da vara da família. Exato. Sem falar também, Raidan, que as pessoas que mas fazer um inventário é caro, é não sei o quê, o advogado vai levar não sei quanto, não sei mais onde, é muito caro. De fato é. Sim. Por quê? Porque as situações não ficaram resolvidas em vida. Então, dá-se um emaranhado, vários nós que o profissional, o advogado tem que desmanchar. Sim. E requer tempo.
Nós temos inventários aí que duram anos, décadas, né? Sim. No nosso escritório mesmo nós temos uma questão de inventário que tem mais de 10 anos. Então imagina, se não tivesse o advogado para acompanhar, para fazer isso, como que não seria esses 10 anos, o patrimônio sendo dilapidado, porque tem aqueles, né, os familiares, que não estão nem aí para os outros, né? Sempre vai ter aquele que Sim, vai com querer certeza. receber mais do que os outros. Sim, então, os oportunistas estão ali de plantão sempre. estão do nosso esperando lado. E, infelizmente, estão do nosso é. lado. E, infelizmente, são mal orientados também, né? E aí, quando de E aí repente vai. vai buscar fazer todo esse planejamento, o patrimônio já... Porque a ação do inventário, eu costumo dizer, a ação do inventário ela não só é uma ação, são várias em uma. O advogado tem que fazer vários processos dentro do inventário, vários. Você acha que isso, o custo, como é que não fica? Eu ontem recebi, né? de um Fica advogado alto. uma situação que eu estou, que eu tenho com ele, nem as palavras que tinham lá eu não consegui na petição, eu consegui decifrar, porque até a linguagem jurídica é totalmente... Tortura. Tortura. Para quem não entende de nada, lê, mas não entende. Não entende, não verdade, entende. Porque não é possível. realmente o processo judicial ele foi feito para seguir normas rigorosas, para que haja, né, o mínimo de ofensa jurídica para as duas partes que estão litigando. Sim. E, infelizmente, o linguajar é técnico. Tem que ter o seu profissional. Quando o cliente fala assim para mim, me envia a petição, eu disse, eu tenho certeza. Eu não costumo enviar, porque gera mais confusão na cabeça. Gera muitas dúvidas. Mais atrito. Por exemplo, esses dias eu tive um cliente que ele... Isso sempre acontece. Sim. Porque o processo é público também, ele pode ir lá. E ele viu uma situação que aconteceu dentro do processo e ficou desesperado. Doutor, isso não sei o que, não sei o que. E agora, quando ele me liga, eu estou numa audiência, eu não consigo. Então, ele passou a manhã toda sofrendo. Sim. E aí, se eu te disser o complicado. que era, era favorável para ele, mas só que ele entendeu tudo errado. Eu costumo, viu, doutora? Hoje eu tive Ele sofreu a manhã inteira. Hoje eu tive 2 reuniões com 2 advogados a respeito de processos que estão... E aí ele me explicava, e eu via aquelas palavras lá. Quando ele terminava, eu dizia, sim, doutor, agora o que eu quero saber é se é favorável não. ou se é desfavorável. Pelo menos você não sofreu igual eu aqui. Você está entendendo? Porque ele falava e eu dizia, as palavras são bonitas, agora eu não estou entendendo o que está sendo para mim, se está sendo bom ou se está sendo ruim. E realmente, doutor, então é importante demais. Agora, vamos falar aqui da pessoa que pensa, vamos dizer, que no futuro, que quer realmente, no tempo de descansar, ter aquele dinheirinho, é preciso e pode se preparar para esse momento? Deve. Né? Deve fazer um planejamento previdenciário que as pessoas geralmente não costumam fazer. Não costumam. E agora é o momento oportuno, essa nossa época que nós estamos, que essa era digital, de muitos documentos digitais, né, com senha Gov, com tudo isso, é um grande facilitador. É um momento excelente para você se organizar. Infelizmente as pessoas não dão muito valor, não têm conhecimento também, né? Sim. Nossa, e só não em você... adianta a gente... Né? Não ter conhecimento. E aí eu até parabenizo, né, o programa que sempre traz temas interessantes. E isso aqui é um momento de informação, é uma devolutiva, né? Quantas pessoas não abrem a mente e dizem, olha, Exato. Pode ser que não entenda 100%, mas fica alguma coisa. Fica. Isso aqui é uma questão de educação, né? Esse serviço que vocês fazem, parabéns. Isso aqui é realmente... Parabéns. Né, para que as pessoas possam ter essa informação a respeito de situações importantes. Agora, para responder a tua pergunta também, né? Que você falou como se deve fazer, né? Para o planejamento
da aposentadoria. Nós temos no Brasil 2 tipos de previdência, que é a privada e a pública, Sim. né? Que é aquela do INSS, que todo mundo conhece, que é a aposentadoria, que é o benefício, que é o LOAS, que é a aposentadoria do rural, então, que é aquele auxílio-doença, que a pessoa sofreu um Sim. acidente, teve que deixar o trabalho, aquele idoso que nunca trabalhou na vida, não tem nada, não teve uma renda de carteira assinada, perdão, porque trabalhar trabalhou, né? Trabalhar, trabalhou. Não teve a carteira Não assinada, contribuiu, não né, vamos dizer contribuiu, não teve o recolhimento. Mas ele chegou a um momento que não consegue mais trabalhar, né? E precisa dessa Sim, assistência. sim. Então, como fazer? Então, todas essas questões, elas são interessantes, né? Principalmente as pessoas que trabalham com carteira assinada, elas devem se preocupar com isso, porque a contribuição, ela é descontada do seu salário, Sim. do meu salário, Ela vem do no contra-cheque, contra-cheque, né? Mas não é você que paga diretamente, não é você que põe aquele códigozinho e recolhe e devolve lá para o governo. Então, nesse momento, nós temos, infelizmente, né, empresas que não fazem o recolhimento adequado, que fazem em atraso, E você pensa que está lá, mas não está, entendeu? Sim. Tem uma série de questões que você só vai saber se não fizer o planejamento sucessório na hora que você precisar se aposentar. Sim. Quando chegar aquela idade, aquele tempo, e obedecer todas aquelas regras, né, que o governo fala. E aí, como você fará? Que vai correr atrás daquela empresa que já até fechou, que faliu. Já Hoje mesmo pensou? eu atendi um cliente, ele falava tudo isso. E agora, como é que eu vou fazer, doutora, que essa empresa nem existe mais? Já pensou? Então, existem mecanismos, vai depender de caso a caso, mas Sim. não é melhor você fazer isso enquanto você ainda tem condições físicas de fazer, que você não está numa cama, que você não tem ninguém para lhe levar em determinados locais. Não é melhor fazer isso Com antes? certeza. Pena Né? que o brasileiro parece que não gosta muito de se prevenir, né? É porque, na verdade, eu digo que nós não fomos educados para isso, Eu sabe, acho que é Raidan? isso mesmo, né? Veja, principalmente no nosso Nordeste, como nós somos sofredores, né? Verdade. Você é nordestino, né? Sim, sim. Eu também, nasci aqui em Imperatriz, sou Somos maranhense. felizes, mas nós sofremos. né? Mas nós sofremos. Veja que quando o Brasil foi, não estou falando de questões políticas, mas Sim, de sim. história. Como nós fomos colonizados, onde foi que as riquezas se concentraram, né? O Sim. nosso Nordeste foi o que mais sofreu e sofre. Exatamente. As melhores escolas ficaram para lá. Então, nós não temos realmente informação. Verdade. A senhorinha dona de casa nordestina é aquela que tem mais dificuldade, aquele senhor, né, É de fazer verdade. isso. Mas é importante, o planejamento, ele não fica caro, é custo baixo, né? Aqui Mas a gente uma não vai pessoa, falar vamos dizer, de carente, valores, uma pessoa né? ali que Tem condições de fazer. tem condições de fazer Tem condições de fazer. planejamento previdenciário. Tem condições, só achar o profissional correto, adequado, que sabe orientar, que vai lhe acompanhar, lhe orientar nesse serviço para aquela situação. Olha, nós temos, Raidão, uma questão interessante. Aqui em Imperatriz nós temos inúmeros acidentes de moto, Sim, né? sim. Quantos por dia? Milhares, né? São muitos. Muitos, muitos, toda hora. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu tive que dar uma volta no quarteirão porque uma mocinha se acidentou, Tá né? vendo aí? Então, a maioria dos acidentes era uma moto e uma bicicleta. Ah, Derrubou a mocinha no chão. E aí, na maioria desses acidentes que tem aqui, carro e moto e outras coisas, mas as pessoas perdem algum membro, perdem o movimento de uma perna, tem uma dificuldade que outro não dia uma moça consegue. perdeu o pé. Exato, não consegue mais desempenhar aquela função que ela estava. A Sim. empresa vai continuar com ela? Como é que vai ser? E aí ela terá uma condição especial. E você sabia que existe uma assistência para essa pessoa? O governo federal paga? Tem. Tem Não, um não. auxílio acidente. É mesmo. E ela pode ficar recebendo, se diminuiu a sua capacidade, até ela se aposentar. Ou Ela seja, recebe, vai não receber. atrapalha, é isso. Se vai continuar recebendo até o dia da sua aposentadoria. Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu vi uma reportagem, inclusive uma advogada falando dessa informação. Uma mulher, ela recebia o Bolsa Família. Para ela receber esse Bolsa Família, ela mentiu lá no CRAS, acho que é o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, Sim. de uma determinada cidade. E aí,
dizia que era solteira, que morava sozinha numa casa e tudo mais. E o tempo foi passando, o marido dela acabou falecendo. E aí ela foi se aposentar. Cruzando os dados, ela era solteira para receber o Bolsa Família a vida quase toda. E ela era casada nesse momento de receber a aposentadoria. E de acordo com a advogada que eu via lá, passando essa informação, ela teve inclusive que pagar por esse crime. Pode ocorrer? Pode, é crime. Você não pode ficar prestando informações falsas, né? Sim, vão ser cruzadas no futuro. Isso, vão ser, não, e são. Hoje, atualmente, se ela era casada no civil, né? Não sei nem como passou. Mas talvez ela era companheira, né, Raidan? Não tinha esse documento. Sim. E aí agora ela estava pleiteando a pensão por morte do marido companheiro, né? Então, assim, é muito complicado. Passou a vida solteira para receber o Bolsa Família e na hora acabou se prejudicando. Exato. Então a gente doutora, tem que, com planejamento, ela não precisaria fazer isso. Bastava ela se organizar, fazer uma contribuição mínima, porque, Raidan, você pode contribuir, aquela senhora, a dona de casa, aquela pessoa que vende produtos de beleza, não tem essas senhoras, né, que vende produtos, as promotoras de venda, que não trabalham de carteira assinada, elas podem fazer uma contribuição, a cabeleireira pode fazer uma contribuição. Aí ela vai escolher aquela que mais se adequa. Ela não precisa mentir. Ela fala, olha, né? E pode contribuir. Ela tem tempo. Veja como a mentira tem um tempo para ser descoberta. Ela não vai ser. Veja como é baratinho uma contribuição em cima de um salário mínimo hoje, R$ 1.600, né? Você vai contribuir com um alíquota de 11% ou de 20%. 11% de R$ 1.600 para uma promotora de vendas não dá, legal? Sim. Né? 20%, dá quanto, Raidan? 160 por aí, 160 por aí? Então, veja essa promotora de vendas. Ela vende aqueles produtos de beleza, vai de porta em porta, vai no sol. E ela engravida. Tem até a questão... Tem a possibilidade. É verdade. Raidan, de receber o auxílio maternidade. Ela vai receber 3 meses daquele valor, vai ficar em casa, vai cuidar do bebê. O enxoval está garantido. O enxoval está garantido. De leite, né? Exato. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou. Você tem 1 minuto aí para suas considerações finais, mas eu quero, em outra oportunidade, até porque foram muito esclarecedoras aqui as suas informações. Fique à vontade, muito obrigado mais uma vez. Olha, eu assim fico extremamente feliz, gostei demais do seu programa. Obrigado. Parabéns. Está excelente, trazendo temas atualizados, né? E é bom, como eu falei, né? É o retorno que a gente tem que dar para o coletivo, né? Para o retorno que a gente dá para a sociedade. Sim. Eu me formei numa universidade pública e, graças a Deus, estou aqui e fico muito feliz, né, de poder estar prestando esses esclarecimentos para a comunidade, para o seu público. E parabéns mais uma vez e gratidão pelo convite. Se você sente qualquer tipo de dor ou quer perder peso com mais saúde, o seu lugar é no Empório Bem Natural. Aqui você encontra produtos naturais, suplementos, chás e atendimento com psicóloga, cuidando da sua saúde de forma completa, corpo e mente. Venha conhecer o Empório Bem Natural. Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides da Cunha, em frente ao quartel da Polícia Militar. Fone 99984824289. Instagram, @Empório Bem Natural ITZ. Empório Bem Natural, saúde e energia para sua vida. Atenção, dona de casa, o seu gás acabou. Ligue agora mesmo para Abraão Gás. Entregamos em toda a cidade e aceitamos ligação a cobrar. Telefones 99134 3243, 98401 0639, 982 16 5792. Lembrando que atendemos de domingo a domingo, inclusive nos feriados. O seu gás acabou? Peça agora mesmo o gás que chega mais rápido em sua casa. O Abraão vai falar para você o telefone para você ligar mais uma vez. Nosso telefone hoje é o 999 9134
3243. O WhatsApp também. Em Imperatriz, a Casa das Telhas é distribuidora exclusiva das telhas Romana e Portuguesa, da Cerâmica Livramento. Lembramos que distribuímos em toda a cidade de Imperatriz e também nas cidades da região. Telhas com durabilidade, telhas duplas, da melhor qualidade, com preços especiais para você. Endereço Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Telefone 999-9227-3270. Exatamente, no próximo dia 25, sábado, estará sendo lançada a pré-candidatura de Orleans Brandão aqui na ABB. Olha aqui, olha. Aqui é a Associação Atlética do Banco do Brasil. E isso, vem comigo aqui, Antônio Filho, gera uma grande expectativa na política do estado do Maranhão e na região tocantina. Aqui esse espaço, ele provavelmente vai ficar superlotado, porque o Orleans Brandão, a exemplo do governador Carlos Brandão, tem tido uma relação muito boa com os políticos do estado do Maranhão. Então, tem prefeitos, tem oposição, tem ex-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e a população da região que agradece pelos serviços que estão sendo realizados pelo governo do estado. Isso reflete demais na pré-campanha de Orleans Brandão, que tem sido abraçado pelo povo. E aqui a expectativa na ABB é de uma grande movimentação, um grande público no próximo dia 25, agora sábado, para o lançamento da pré-candidatura de Orleans Brandão. Existe também, Justina e telespectadores, uma grande expectativa na vaga de vice de Orleans Brandão. E, claro, nós estaremos aqui acompanhando, vamos mostrar, a Imperial TV vai registrar esse momento e a população, claro, também vai comparecer, porque nos municípios da região, em todos os municípios, existem obras e ações do governo do estado e muito por conta das atividades de Orleans Brandão. Dia 25, portanto, aqui na ABB, lançamento da pré-candidatura de Orleans Brandão. Nós estamos aqui recebendo com muita satisfação, em mais uma oportunidade para uma entrevista ao vivo, a Lucélia Batista Firmiano, que é coordenadora do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão. Muito simpática, muito obrigado mais uma vez. Corta para ela, meu amigo Anderson. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, como vai? Tudo bem? Muito bem, agora melhor ainda, né? Essa simpatia radiante, os nossos telespectadores a partir de agora estão à disposição para saber como estão os trabalhos do Conselho aqui em nossa região. Bem, vamos fazer só um adendo. Não mais estou na coordenação do Conselho Regional de Farmácia, mas eu atuo com a minha empresa em assuntos regulatórios. Muito bem. Então, essa parte de regulação de empresa, legislação, é o que nós temos hoje no momento. Deixa só eu aqui dar um puxão de orelha na minha produção. Olha, da próxima vez, não é verdade? Mas assim... Mas o que a gente... O puxão de orelha aqui é brincando, é brincadeira. Mas o que a gente faz com amor fica com o reflexo. Muito bem. Né? Mas eu como estive lá por 4 anos. Isso. Olha, a gente está no momento de visibilidade, né? Sim. De visibilidade da atuação do farmacêutico, de visibilidade do mercado financeiro de medicamentos, Sim. com aumento promissor agora, com uma lei autorizando a venda de medicamentos em supermercados, farmácia popular, o programa da farmácia popular com novidades, suspensões de CRM para atuar. Então, tá assim, muitas novidades na nossa atuação em ramo. O que não está faltando é novidades. Com Deixa eu certeza. fazer uma pergunta aqui para você que é entendida do assunto. Por que na cidade de Imperatriz e em outras cidades a gente observa tantas farmácias? É o mercado que é amplo realmente, a necessidade da população, e isso é bom realmente porque às vezes a gente sai no meio da noite em busca de uma farmácia e graças a Deus que nós temos farmácias para recorrer. Bem, em primeiro lugar, vamos ressaltar.
Farmácia não é mais comércio. Não, né? Existem leis que estabelecem que farmácias e drogarias é um estabelecimento de prestação de serviço à saúde. Olha. Então, começamos por aí. É necessário ter? É. E, além disso, tem o comércio, né? Que é um comércio que atende à necessidade da população, é uma prestação de serviço à saúde, como você mesmo disse, necessária. Meio da noite, hoje nós temos em Imperatriz, por exemplo, mais de um estabelecimento, uma drogaria e farmácia, que funciona 24 horas. Então, até os plantões que tinham, que eram obrigatórios, reduziu um pouquinho o número das farmácias, porque nós já temos farmácias 24 horas. Já tem aquelas que são permanentes. Já, permanentes. E é necessário. É um estabelecimento que presta esse serviço, além da venda do medicamento, tem a assistência, né, de aferição de pressão, glicemia, hoje tem os testes Covid, tem vacinas, então é um estabelecimento necessário. Sem contar que é o primeiro atendimento da população brasileira, né? É aquele atendimento prioritário. Normalmente, infelizmente, como a gente já conversou uma vez, Sim. pela automedicação, mas é necessário. É a Muito primeira, bem. é o acesso mais rápido. Então, Exatamente. tanto nesses municípios maiores ou menores, é o acesso mais rápido a aliviar alguma dor ou um sintoma. Agora, todas as farmácias, tanto na cidade de Imperatriz, que é uma cidade grande, quanto nas cidades pequenas, necessita de um farmacêutico? É preciso? Primeiro, é obrigatório Pronto. por lei, 13021, e necessário, porque a presença do profissional farmacêutico, além de ser obrigatório por lei, ele é necessário ao atendimento da população. O farmacêutico, ele vai orientar o uso correto do medicamento, ele vai evitar a automedicação, porque ele vai orientar de forma correta, ele vai orientar uma prescrição médica para que tenha adesão ao tratamento de forma correta. Então, além de lei, é necessário, porque o profissional farmacêutico é um profissional habilitado, graduado e com muito conhecimento para ajudar quem vai a um estabelecimento de saúde, como a farmácia. Que maravilha. Agora, quando a gente vai aviar a receita, que fala isso, quando a gente vai numa farmácia, a gente leva duas, não é isso? Uma, eles ficam, carimba e guarda, e a outra eles dão pra gente. Para que eles ficam com aquela receita lá? É para justificar a compra do medicamento? Em primeiro lugar, nós temos classes de medicamentos que são com essa atividade. Isso. Nós temos os medicamentos da portaria 344, que são psicotrópicos entorpecentes, que causam dependência física, Sim. e nós temos o antibiótico, né, que ele passou a ser controlado Sim. devido à resistência bacteriana ao uso inadequado desses antibióticos. Sim. Como é que funciona? A farmácia, ela tem que comprovar que ela vendeu e de maneira correta. Porque o que a legislação exige? Que essas receitas sejam feitas, alguns medicamentos controlados e os antibióticos em duas vias. Uma fica com o estabelecimento para comprovar que vendeu, com Sim. aqueles dados, nome do médico, carimbo do médico, a dosagem, a quantidade de caixa vendida. E a outra vai para o paciente para ele seguir a orientação que está prescrita. Entendi. Então, fica com a receita, porque as farmácias, elas devem mandar para a Anvisa, que é a Vigilância Nacional, um relatório de compras e venda desses medicamentos. Que não é de qualquer jeito. De forma alguma. O medicamento da portaria 344, psicotrópicos e entorpecente, ele enquadra em crime penal. É Olha. tráfico de drogas. Sim, tá então, vendo? para isso, essa segunda via, ela funciona como controle. Tem gente que utiliza até esse tipo de medicamento exatamente para ter algum tipo de efeito, como se fosse a droga ou não? Existe. É por isso que talvez A gente não pode nem falar o qual nem como, né? Não, Mas existem alguns colírios Senão que as farmácias hoje... infelizmente. Seríamos... Tô brincando. Era uma apologia É pra às quebrar drogas, né? Uma o clima, apologia. tá ok. Mas existem colírios, né, que se ele usado via nasal, ele causa esse Sério? êxtase, né? Essa sensação. Via nasal é pelo nariz, né? Isso, pelo nariz. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui que as pessoas que... É uma pergunta que eu não sei nem se cabe, mas eu vou fazer porque, além de jornalista, eu sou também um cidadão e eu gostaria de saber. Você falou de antibióticos, não foi? O que houve com a meracilina, com a sulfadiazina, com o Tretec? O que aconteceu com esses medicamentos?
Bem, vamos lá. Como eu acabei de dizer, por que começou a controlar o antibiótico? Pelo uso inadequado. Então, pelo uso inadequado, alguns medicamentos, a gente diz que criou resistência à população. Sim. Então, você não tem mais nem como utilizá-los, porque eles não fazem o mesmo efeito. E isso as indústrias observando, elas trocam, né, o medicamento, criam um medicamento com um potencial maior e tira de linha esses medicamentos Hoje tem que a acabaram. amoxicilina, né? Existe. Amoxicilina, azitromicina, as ondas, né? As ondas. Sim. Então, a gente tem hoje uma das maiores prescrições de uso de antibióticos de primeira linha, amoxicilina e azitromicina. A azitromicina não precisa de receita, ou precisa? Todos os dois Todos precisam. precisam, né? Precisam. Ah. Todos os antibióticos hoje, a nível de assistência primária, que é nas drogarias, precisa de receita. Muito bem. As drogarias da cidade de Imperatriz, eu acredito até que são drogarias que respeitam todas essas leis que são, né, aplicadas para que possa haver esse controle. Bem, Imperatriz, eu digo, né, que Imperatriz é a segunda cidade do estado, a segunda capital, antes mesmo do governo ter sede aqui, para mim era a segunda capital do estado. Então, é uma cidade com uma movimentação muito grande, uma renda per capita muito boa, e é óbvio o número de drogarias, né, tamanho, que oferece um serviço. Então, essa fiscalização acaba sendo mais a miúdo, né? Então, vigilância sanitária, conselho, e eles precisam prestar esse retorno das vendas através do SNGPC. Muito bem. É um programa da Anvisa que Tudo no catalogado. mínimo, tudo. Eles precisam enviar para lá um relatório no mínimo de 7 em 7 dias, o que comprou e o que vendeu. E você só pode vender mediante receita. Se você informar que vendeu e tiver uma fiscalização, não tiver receita, pode ser autuado, multado, ter consequências maiores com fechamento de empresa, né? Depende do grau da atividade Agora errônea. é importante uma pergunta, doutora. Aquelas pessoas que são representantes de medicamentos, né? Aquelas pessoas que vendem o medicamento para as farmácias, ele também tem esse controle da quantidade desses produtos que eles vendem, que tem que ser com receita para que se possa bater, eu diria que num balanço geral do contexto da compra, da venda e do repasse para o consumidor? Nós temos uma cadeia de rastreabilidade. Olha. Certo? Então, o que o laboratório fabrica e vende, ele tem que informar de medicamentos controlados, de antibióticos, o que ele produziu e vendeu, através de nota fiscal, com lote, rastreabilidade. A distribuidora que recebe aquele medicamento, ela é obrigada a fazer uma relação mensal de vendas de 3 em 3 meses e mandar para a vigilância. Então, essa sequência é uma sequência de controle. Então, o laboratório informa o que vendeu para a distribuidora informa o que vendeu para a farmácia ou para os hospitais, e a farmácia por si comunica através de relatório e os hospitais através de receitas e visitas da vigilância sanitária. É uma cadeia de controle. E rigorosa, pelo que eu estou vendo, né? Agora, outra pergunta é com relação, eu chamo de tabuleiros, vamos dizer assim, que são aquelas mesinhas que tem o espaço que colocam aqueles medicamentos que são medicamentos do dia a dia. Aquilo ali pode vender daquela forma, tudo tranquilo. Bem, todo medicamento, ele pode não ter controle por receita, mas ele tem efeitos colaterais. Sim. Isso é registrado em bulas. Né? Então, isso aí não sou eu que estou dizendo, é o próprio laboratório que estuda o produto, que produz o produto. O que pode ser vendido fora do balcão são medicamentos isentos de prescrição. Então, ele não tem a tarja vermelha, não tem a tarja preta. Então, são medicamentos isentos de prescrição. Esses podem ficar na gôndola externa. Então, a gente tem medicamentos OTCs, né, que são os livres de prescrição médica. Mas os medicamentos tarjados, tarja vermelha, que hoje nem vem sob prescrição médica, vem escrito somente sobre prescrição. Sim. Porque o odontólogo pode prescrever, o médico pode prescrever. Hoje nós temos a enfermagem prescrevendo. Então, esses medicamentos que têm a tarja com a informação sob receita ou dispensação sob receita, eles são proibidos de ficar fora do balcão. Eles precisam estar internamente. Agora, os livres de prescrição têm a liberdade de ficar nas gôndolas ou nas prateleiras fora do balcão. Olha, daqui a pouco a gente vai falar da resolução com relação à permissão dos supermercados também comercializarem produtos, né, medicamentos. Mas a gente vê também que as farmácias,
elas também comercializam, por exemplo, cosméticos, shampoo, protetor solar, quer dizer, tudo bem, está tudo dentro da legalidade? Está. Quando você vai fazer uma autorização na Anvisa, para essas empresas trabalharem de forma regular, chama-se autorização de funcionamento. Essa autorização de funcionamento é permissiva às drogarias, cosméticos, perfumaria, medicamentos sujeitos a controle especial e prestação de serviço. Então, a perfumaria e o cosmético, ele entra na classe de produtos da saúde. Então, eles podem ser comercializados. Sim. Infelizmente, a gente tem um comércio dentro de algumas drogarias que veio há alguns anos para o Brasil como drugstore, né, que poderia tudo. E isso a gente acaba, como você falou dessa venda no supermercado, que a gente vai falar daqui a pouco, entrando no nicho de mercado do supermercado. Entendi. Nós temos estabelecimentos farmacêuticos hoje, aqui em Imperatriz, que a gente vê alimentos, né, congelados, brinquedos, refrigerantes, energéticos. Né? Existem liminares permitindo a essas empresas picolé esse comércio. Também, né? Eu já comprei muito picolé em farmácia. Aí, tá vendo por que tem? É porque o apresentador compra. Mas eu não vou comprar mais, eu estou sendo verdadeiro. Mas essas empresas que possuem esses produtos, além do medicamento, elas não podem fazê-lo, só comprar e colocar lá. Elas precisam de uma liminar, de uma autorização que os permitam fazer esse comércio. Mas é através de liminar. Então, quem libera é a justiça. Ah, entendi. Então, tem Mas por vocês profissionais, não seriam permissíveis? Não, até porque o farmacêutico, estando dentro do estabelecimento farmacêutico, ele é responsável por aquele estabelecimento. Então, se tem um alimento que vence ou que provoca uma alergia, a responsabilidade é do farmacêutico, mas ele está ali para produtos farmacêuticos. Mas como o estabelecimento é farmacêutico, sobrecai também a responsabilidade a ele. Agora a gente vai entrar exatamente no assunto das farmácias em supermercados. Muitas pessoas que de repente leram, ouviram superficialmente falar dessa questão, elas imaginam que os medicamentos serão colocados nas prateleiras como qualquer outro produto. Não é bem assim. Como é que vai acontecer? Essa demanda, ela já é antiga e nós tínhamos vários projetos de lei tramitando para que ocorresse essa liberação. Existiam projetos de lei que estabeleciam que os supermercados, mercearias, comércios pequenos, né, de alimentos, pudessem comercializar os medicamentos dessa forma como você colocou, de forma livre. Sim. Mas, graças a Deus, esses projetos de lei não foram aprovados. Graças a Deus. O que foi aprovado, esse projeto de lei, que hoje se tornou lei, a parte foi publicado no dia 23 de março, agora desse mês, de 2026, é a lei 15.537, é uma lei. E nessa lei, ela estabelece que o estabelecimento do comércio de alimentos, que é o supermercado, ele pode sim comercializar os medicamentos, mas livre? Não. Ele vai seguir as regras sanitárias de uma drogaria. Vamos imaginar um supermercado onde tem lá a padaria. Aquela padaria, ela tem um espaço delimitado para padaria. Sim. Né? A farmácia vai ser do mesmo jeito. Ele tem que ter um espaço delimitado dentro do supermercado, dividido por paredes, isolando esse medicamento. Não é uma gôndola lá fora. É um anexo. É como se fosse um ambiente interno que fosse subdividido. Sim. O anexo ele pode colocar lá fora lado ou pode tal, colocar lá, verdade. mas pode ser no ambiente de comércio dos seus produtos, Sim. desde que seja separado e obedecendo à legislação sanitária. Primeiro, Quer dizer, uma farmácia dentro do supermercado. Dentro do supermercado, Pronto. literalmente. Sim. Literalmente. Eu estou aqui com o meu espaço onde tem as frutas, onde tem a padaria. Aí eu vou ali no açougue. Isso, aí tem o açougue. Aí eu vou na farmácia. Pronto. É desse jeito que a lei traz. Ela tem que ter essa delimitação física para a farmácia, não pode expor nada em balcão e tem que ter a presença do farmacêutico e toda a documentação de regularização
para uma O drogaria. ambiente tem que ser preparado para uma farmácia. Para uma farmácia. Né? Com Não todos é os só critérios. chegar. Ó, quando eu era criança, que isso faz pouco tempo, é óbvio, Sim, né? sim. Muito pouco tempo. Eu me lembro da gente ir em supermercado com a minha mãe e tinha nas gôndolas Sim. sal de eno, aquele potinho Aqueles há muitos anos efervescentes, atrás. né? Muitos Eu anos atrás. costumei de comprar Sonrisal em comércio. É que antigamente a gente chamava de quitanda, né? E hoje em dia não compra mais. A Meracilina, a sopa de azina, eu comprava também no comércio. Graças a Deus não compra mais. Graças a É Deus. um risco. Isso. Até porque, como eu estava te falando do controle desse medicamento de rastreabilidade de lote, precisa ter o controle também de armazenamento desse produto. Sim. Então, você não vai ter lá dentro do supermercado uma área com a temperatura alta. Você tem que ter o controle de temperatura, porque o medicamento ele não pode ultrapassar, é de 25 a 30 graus, não pode estar lá a 37 graus num teto, né, de zinco, sem ter uma proteção, sem ter um controle de temperatura. Tudo isso tem que ter. Sim. Porque, e aí, lá na quitanda, como você está falando, não tem um ventiladorzinho, não tem um ar-condicionado, você não sabe nem que temperatura que aquele Às medicamento... vezes é contra o sol. né, Sol sendo ba- exposto. é. Então, todas essas medidas sanitárias é obrigatório que o supermercado obedeça para ele pleitear uma farmácia de forma interna dentro do supermercado. Ainda bem que evoluímos nesse sentido bastante, Graças a né? Deus. Graças a Deus. E olha que a gente ainda tem muito. Eu falo que, infelizmente, a gente não tem essa publicação de percentuais de morte por intoxicação, né, por contaminação de medicamento. A gente não tem muito publicado e divulgado. Mas nós temos centros que fazem essas pesquisas, né, de óbito por uso inadequado de medicamento, cuidados por também, né? intoxicação. Aquele medicamento AS, Melhoral, eles são docinhos, aquele criança pegar até come pensando que é balinha, né? Eles são docinhos, né? E não só eles de adulto. No tempo que eu trabalhei em hospitais, a gente via muitas crianças que a família deixava, né, ou por imaginar que não ia acontecer, aquele xaropinho que a menina toma, Sim. que tem um sabor gostoso, de criança ingerir um frasco todinho e parar no hospital. Já pensou? Então, isso tem efeitos, tem que ter cuidados. Medicamento, ele é um medicamento, ele trata, mas dependendo do uso, ele é um veneno, ele também mata. Eu vou até aproveitar aqui para falar, já que também eu acredito que seja um medicamento, aquelas canetas. Agora mesmo eu estava vendo uma matéria de uma moça que está no hospital ali, Socorrão, num estado muito grave, que foi utilizada, me parece que ela era falsificada. Existe também esse perigo? As farmácias vendem esses produtos? Esse perigo está nos rondando, Tá, não tá? iminente. As farmácias não vendem, né? É um comércio paralelo. Infelizmente, isso já foi alertado pela Anvisa, já foi alertado pelas entidades de controle, que não utilizem esses medicamentos que estão sendo importados, trago nas roupas, de maneira inadequada, sem Só aí refrigeração. já vê que não é legal. Só aí já só de vê ver que não é tá legal. vendendo sem ninguém saber já é legal. E tem medicamentos que têm efeitos melhores, até mesmo dessa canetinha que é permitida hoje no Brasil, que estão sendo trazidas para o Brasil, mas ela não tem o registro da Anvisa. Como é que funciona? O medicamento é produzido fora do Brasil. Para ele ser comercializado no Brasil, ele precisa passar por um estudo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, depois desse estudo, é que ele recebe o registro no Brasil. Aí sim ele pode ser utilizado. Entendi. E o que a gente está vendo hoje, que para mim é assustador e preocupante, Para mim também. é que profissionais de todas as áreas, médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, propagando nessas redes sociais esses produtos que não têm registro ainda ou que não têm uma origem, né, certificada, porque são tragos, às vezes a gente não sabe como é que veio refrigerado, né? Como é que passou isso, Então, como é que foi falsificando importado. também, né? Também. Além dessa falsificação, até farmácias de manipulação, ela pode manipular, desde que ela tenha a licença para isso, mas ela vai manipular de acordo individual para cada paciente. Ela não pode fabricar, ela não pode produzir em larga escala como laboratório. Tem que ser de acordo com cada paciente. Cada paciente. Próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, 7 horas
da noite, os profissionais da imprensa da região tocantina, que fazem parte da AIRT, vão estar se reunindo aqui no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia, na Sala Cono Pires de Farias, Sala Cono Farias, estádio aqui, olha, naquela outra rua ali, olha, ali que tem a entrada. Aí para entrar lá para a Sala Cono Farias. Então, a gente convida todos os profissionais de imprensa, os blogueiros, as pessoas que fazem a televisão, jornalistas, radialistas, comunicadores em geral de Imperatriz da região, para se fazerem presentes, aqueles que são associados da IRT, aqueles que não são associados ainda, aqueles que querem se associar, que querem ouvir realmente as propostas para que nós tenhamos uma IRT mais forte, mais representativa, com maior representatividade em todas as áreas. Então, sexta-feira, todos estão convidados para essa assembleia que vai estar acontecendo aqui na Sala Cono Farias, no Estádio Municipal Frei Epifânio. Está aí, o convite está feito, esperamos aqui um grande número de profissionais da imprensa, porque é preciso debater, Justino, melhorias para a IRT. É preciso se propor mais representatividade para todos aqueles associados e também propor oportunidades para aqueles que querem ser associados desta entidade que tem que ser forte, que tem que ser prestativa, que tem que representar todos os profissionais de imprensa da cidade de Imperatriz e dos municípios em nossa volta. Então, sexta-feira, 7 da noite, assembleia, você, profissional da imprensa, é convidado, Sala Cono Pires de Farias, aqui no Estádio Municipal. Por aqui a gente finaliza mais um programa, agradecendo você. Amanhã é um novo dia, estaremos nos estúdios da Imperial TV com entrevistados, com entrevistas, com matérias e, é claro, você aí do outro lado. Nosso telefone é o 981-25-7261. Entre em contato comigo. Beijo, Imperatriz. Tchau, tchau, região. Amanhã eu volto. Raidan de Souza na TV. Autêntico. Original. Oferecimento: Abraão Gás, entrega rápida de domingo a domingo. Fone 99991343243. Empório Bem Natural, Rua Leôncio Pires Dourado, esquina com Euclides Acunha, Bacuri. Fone 999824289. Casa das Telhas, Avenida Silvino Santos, número 5, Ouro Verde, em frente ao campo. Fone 9992273270.